Olá, seja bem-vindo ao Alô ADM, o podcast da Unesp voltado à disseminação dos conhecimentos da administração nas empresas. Eu sou a Letícia Grazielli, a apresentadora, e hoje trouxemos um tema que vocês gostam muito de acompanhar aqui, que é relacionado ao agro, que é a inovação e tecnologia no agro. Então aumente o volume, pega um cafezinho e vem com a gente mais um episódio do Alô ADM. Para esse bate-papo, recebemos Aislan Aguiar, da multinacional Yara, líder de nutrição de plantas. Ele atua como especialista de ferramentas agrônicas e líder da cana-de-açúcar. Falando aqui um pouquinho do Aislan, ele é agrônomo formado aqui na casa, da Jaboticabal em 2011 e concluiu seu mestrado em 2012. Teve uma longa trajetória na usina Santa Adélia, que também é em Jaboticabal, onde atuou como gestor em operações agrícolas e hoje faz parte do time Yara, multinacional de fertilizantes, focando no setor de inovação e tecnologia. Ele possui vasta experiência na conexão entre o campo e o mundo digital, lidando diretamente com os desafios de implementação de novas ferramentas e gestão também de informação de agronegócio. Que currículo! Tudo bem, Aislan? Seja bem-vindo ao nosso episódio. Se quiser se apresentar também para o pessoal. Tudo bem, acho que a apresentação já foi completa aí por você. É um prazer e imensa satisfação estar aqui com vocês. Que bom! Como que é estar de novo na Unesp, depois de alguns anos? É bem prazeroso. De volta, agora do outro lado e poder contribuir com... de certa forma com um conhecimento, transmitindo um pouco da minha experiência profissional para todos que estão iniciando suas carreiras e depois vão estar no mercado aí atuando na parte de inovação, tecnologia ou no agro também. E a gente vai trazer aqui hoje dois assuntos que o pessoal gosta muito, que é a parte de inovação e a parte do agro, Geralmente a gente consegue levar para o pessoal que também gosta dessa área, não só da administração, um pouco também desse mundo. Uhum. Então, para a gente é um prazer ter você aqui hoje, porque eu tenho certeza que eles vão gostar muito desse episódio. Ótimo. Iniciando aqui as nossas perguntas, a gente bateu um pouco de papo, na nossa entrevista que a gente fez antes. Você poderia fazer uma linha, traçar uma linha do tempo da evolução agrícola, explicando como passamos da mecanização, da agricultura 5.0, com o uso de dados também agora mais atual da inteligência artificial? Bom, então traçando a nossa linha do tempo aqui, explicando um pouco da evolução, a gente começa na agricultura 1.0, onde que a gente observa por essa imagem que a gente evolui do uso ali de algumas ferramentas até então utilizadas no manejo somente pelo homem para tração animal. Então isso começa ali mais ou menos por volta do século XX, porém a gente tem baixa produtividade ali no campo, com uma baixa oferta de alimentos, a mão de obra basicamente familiar e uma agricultura de subsistência onde casos ou outros os agricultores acabam vendendo o excedente ali que acaba sobrando. Depois a gente avança para a agricultura 2.0, marcada principalmente aqui, a gente dá o nome de Revolução Verde, porque principalmente no período pós-Segunda Guerra, a gente aproveita, de certa forma, tudo que foi desenvolvido em termos de tecnologia no pós-guerra para trazer, para ser implementado no setor agrícola como um todo. Então, marcado aqui por um início intenso de pesquisa, onde a gente busca adaptar as plantas nos seus melhores ambientes produtivos e começa a pensar aqui no uso de agroquímicos e a busca por uma melhor eficiência de produção. Depois, a gente avança aqui para a agricultura 3.0, que basicamente é marcada ali no início dos anos 90 pela agricultura de precisão. Então, a gente começa a utilizar melhor ali toda a tecnologia de sensores,
o uso de GPS e combinando, né, todas essas tecnologias para uma melhor adaptação ainda das plantas ao seu ambiente favorável na busca, né, de melhores produções e melhores produtividades. Surge também, né, o plantio direto, a sucessão de culturas e a integração lavoura-pecuária-floresta, onde a gente começa a ter um cenário em prol ali de uma melhor sustentabilidade envolvendo o campo como um todo. Então, né, além da busca de produtividade, fatores ambientais e fatores econômicos começam a também fazer parte desse circuito, né, fechando muito bem ali esse ambiente produtivo. E depois, lá na agricultura 4.0, uma intensa digitalização, né, onde a gente tem principalmente a combinação de tudo que foi construído até então, porém, né, com um emprego maior de tecnologia e envolvendo vários outros fatores em conjunto. Então, por exemplo, né, a gente tem uma agricultura de precisão, onde a gente faz ali um mapa de fertilidade combinado com o índice de vegetação, com a imagem da lavoura capturada por satélite. Então, a gente começa a agregar várias tecnologias ao mesmo tempo para poder fazer com que elas influenciem positivamente na tomada de decisão. E aqui também, né, um ponto principal que é muito o cenário que a gente vive hoje, o emprego de insumos biológicos, né, combinando com toda a tecnologia também já desenvolvida até então. E aí a gente avança, né, para a agricultura 5.0, que parece, né, um pouco abstrata ali pela foto, dentro do esquema, que vai englobar, né, melhor tanto a parte de sustentabilidade, trazer pilares de agricultura regenerativa, onde a gente considera melhor ainda, né, os parâmetros ambientais e biológicos do solo, das plantas, de resíduos, né, uma preocupação muito maior com esse cenário cíclico, né, e a busca incessante, né, como sempre, da produtividade, envolvendo, né, pontos aí de inteligência artificial e a robótica também. Então, aqui, né, a gente fecha essa nossa linha do tempo desde a chamada 1.0 para 5.0, e aí, na minha opinião, eu acho que a gente está num período de transição hoje. Entre a 4 e a 5, a gente se encontra aqui mais ou menos no meio do caminho. Que interessante, até porque muda muito essa parte também de produtividade, né, a questão da robótica, da IA, tá sempre muito, eu acho que tecnológica, né, sempre em constante mudança. Acho que por isso também tem essa questão da mudança da 4.0 para 5.0, que acho que a gente tá descobrindo muita coisa ainda nessa parte em geral, né, até mesmo da sustentabilidade. Então, realmente é muito legal pra gente poder ter essa visão e conseguir ligar os pontos de quando começou até hoje, mais ou menos, e entender um pouco da história também dessa parte da agricultura. Muito interessante. Legal. Acho que o pessoal consegue dar uma olhada assim e entender um pouco mais visualmente. Sim. E partindo já para nossa segunda pergunta, para quem vê de fora parece que a agricultura de precisão ela parece um pouco mais complexa. Como que funciona na prática as ferramentas como mapas de fertilidade, sensores e aplicação em taxa variável? Vamos lá. Para falar um pouquinho, na verdade, só para contextualizar, né, e a gente ir um pouco antes, até para você e para o nosso público entender melhor toda a situação e o cenário, eu vou começar contando um pouco como que e principalmente aqui pegando o meu lado, né, que é da parte de nutrição de plantas e ciência do solo, de maior conhecimento, como que a gente faz algumas atividades como essa, por exemplo, do modo convencional. Então, vamos imaginar aqui uma área, uma fazenda, que ela é dividida em 10, né? Como essa que eu estou mostrando aqui na imagem. E aí, para a gente fazer uma amostragem de solo,
a gente costuma dividir a área em várias áreas uniformes e com um tamanho mínimo ali de né, até 20 hectares. Beleza. Vamos imaginar que a gente pegou o recorte ali da área número 1 e a gente trouxe para cá agora. Procedimento, né, de amostragem, ele pede que a gente tenha pelo menos 20 amostras, ou seja, a gente ande 20 pontos, né, diferentes, coletando cada amostra para que no final a gente construa uma amostra composta, como está descrito no desenho aqui. Então a gente mistura tudo num balde, bota lá na caixinha ou coloca num saquinho e depois a gente manda isso pro laboratório analisar. Então vocês testam as 20, no caso, para chegar em uma? Não, aqui no caso a gente coleta as 20 para fazer uma misturando todas. Entendi, para fazer só essa de teste. Para que ela represente a área. Entendi. Então, essa aqui do balde que vai para a caixinha ou para o saquinho, que é somada às 20, ela está representando lá a minha área número 1, certo? Beleza. Eu tinha várias amostras simples que eu constituí numa amostra composta, que é a união de várias amostras simples coletadas ao acaso em uma área uniforme, como eu expliquei até agora. Beleza, isso vai para o laboratório, a gente espera o resultado e o laboratório nos entrega ali um laudo, né, falando o que tá baixo, o que tá alto, o que tá médio, e isso para ser interpretado e depois feito a recomendação para posteriormente, né, em cima desse resultado, o produtor ou, né, o gestor ali da fazenda tomar a decisão de qual insumo, né, que ele vai adquirir. Se ele precisa comprar um calcário, um gesso, se ele precisa, qual formulado, né, qual adubo específico ele precisa comprar para poder fazer a adubação. Beleza. Quando a gente vai para o cenário de agricultura de precisão, a gente tem um equipamento mais ou menos parecido como esse, né, em que ele substitui toda aquela parte de coleta manual. Então aqui o carinha que vai operar aquele quadriciclo ali, ele já sabe, ele já fez o planejamento da área, né? Então ele sabe quais são os pontos que vão ser coletados dentro do talhão, dentro da fazenda. E aqui, né, a gente tem um sistema automatizado ali em que ele aperta um botão, aquele equipamento que é uma rosca, como se fosse uma furadeira, entra no solo, traz a amostra, ele bota ela no saquinho, joga para trás ali, guarda ela e vai para o próximo ponto. Então, a gente já tem uma eficiência embutida aqui dentro desse processo de coleta. Beleza, as amostras, né, que são coletadas, elas vão para o laboratório da mesma forma, elas são interpretadas, né? Então, aqui eu trago um exemplo de interpretação, por exemplo, de potássio, baseada no Boletim 100, que é um dos nossos manuais de referência de adubação. E, com base nisso, esses dados dos resultados das análises, eles voltam, né, para uma empresa que trabalha, né, com esse tratamento de informações e é montado um mapa parecido com esse daqui, que é o nosso chamado mapa de fertilidade. Então, o que está expressando aqui basicamente é uma interpretação um pouco mais detalhada dessa tabela aqui embaixo. Então, mostra pra gente, né, as áreas em verde, que são níveis favoráveis ou níveis adequados de um determinado nutriente, e as áreas em vermelho ou alaranjado ali, amarelo, são níveis mais baixos de um determinado nutriente. E em função disso, que o produtor, o gestor da fazenda ali, vai tomar a decisão de qual insumo comprar, e no final das contas aqui, mais ou menos, né, com um equipamento parecido com esse, fazer a aplicação a campo. Então aqui é um distribuidor em taxa variável que recebe, né, aquele mapinha ali dentro do trator, tem um monitor ali, e aí ele vai andando, quando ele passar em cima do ponto amarelo para o verde, ele vai entender que eu tenho um nível de nutriente adequado, então eu vou reduzir a dose
ou eu vou reduzir a quantidade do fertilizante que está sendo aplicado ali. Quando eu pular do verde para o amarelo ou para o vermelho, ele vai entender que está faltando ali, então eu vou aumentar a quantidade de fertilizante fornecida. Isso a gente está falando de insumos como corretivos e fertilizantes, né? Mas a gente tem a possibilidade também para outros produtos, como herbicida. Então aqui no caso é um equipamento que tem sensores ali, né, acoplados e uma inteligência envolvida também, em que ele por si só vai tomar a decisão de aplicar ou não o produto, né, que está ali no tanque de pulverização, quando ele lê que tem uma planta embaixo. Então, a gente olha na foto, né, a gente vê que parte da direita tem todos os bicos funcionando e parte da esquerda não. Então, provavelmente aqui parte da esquerda está interpretando que não tem a planta ali, então por isso ele não aplicou. E isso, né, a gente tem um ganho lá na ponta como resultado de talvez até uma redução, né, da quantidade de insumo ali envolvida. Então, basicamente, né, são esses alguns exemplos, né, de tecnologia de aplicação em taxa variável. Muito interessante saber como também é feita a análise, né, de certa forma, e como que funciona para distribuir ou não esses nutrientes, né, e esses produtos, de certa forma, em cada determinada área. Muito interessante. Eu acho bem mais fácil visualmente a gente conseguir compreender, além da fala, das imagens. Boa. Muito bom. E assim, como que esses equipamentos também eles substituem os métodos tradicionais de análise? Qual o impacto deles na gestão também nutricional da lavoura? Beleza. Aqui eu vou fazer uma ponte com uma tecnologia, né, que a gente tem no mercado e que foi desenvolvida pela própria Yara, em que na verdade no Brasil a gente não tem mais ela como um hardware, né, um sensor, como eu estou colocando aqui na foto, chamado N-Sensor, né? E qual que é o princípio básico aqui de funcionamento? Esse sensor é acoplado no equipamento, no trator, que faz a aplicação de fertilizante, e ele tem um índice no qual ele lê o dossel vegetativo. Então, quanto mais fechado e mais verde e tiver a cobertura vegetal sobre a superfície do solo, ele entende que ele precisa colocar mais fertilizante, porque ali tem um potencial envolvido para a cultura produzir mais, para a planta produzir cada vez mais. E aí a gente evoluiu, né, para uma ferramenta digital que chama EtFarm, que está disponível, né, para uso, para quem quiser acessar, né, se cadastrar, enfim, é uma ferramenta gratuita, e a gente aqui fez uma digitalização, basicamente, desse processo de aplicação do fertilizante em taxa variável, onde que com a leitura, né, da imagem pelo satélite, esse algoritmo, né, que está dentro lá da ferramenta, ele consegue nos dizer aqui pelo mapa que a gente olha do lado direito o quanto, né, expressivo a cultura ela está se desenvolvendo em relação ao todo da área ou a uma outra determinada porção, né, da área, para poder aqui a gente depois fazer a aplicação desse fertilizante em taxa variável. Então, é a nossa solução aqui para poder suprir um pouco desse serviço que eu comentei anteriormente. E esse aplicativo, vocês também usam ele? Vocês criaram ou vocês também já encontraram ele depois? Para o pessoal que quiser adquirir o aplicativo. A gente desenvolveu e está disponível nas lojas para serem baixadas ou disponível até em forma de website para usar no computador. Que legal, gente. Então fica a dica para vocês também do espaço.
Um dos tópicos que você comentou com a gente, que você aborda, é o uso de máquinas autônomas, né, com a coordenação via GPS. E os drones também. Como essas tecnologias, elas mudam a dinâmica operacional e o monitoramento das atividades agrícolas no dia a dia? Bom, aqui, né, eu trago alguns exemplos de 2 equipamentos autônomos. E assim, né, por si só, a palavra autônomo já remete a ganho em eficiência, né? Então, quando a gente pensa em alguma coisa mais autônoma, a gente já liga uma eficiência maior envolvida. Então, quando a gente olha operações agrícolas, né, uma ou mais de uma máquina ali trabalhando no campo, a gente tem uma eficiência que ela não é igual a 100%. Então, a máquina ela não está 100% disponível de todo o tempo, né, dentro de uma jornada de trabalho para estar efetivamente trabalhando. Seja por indisponibilidade mecânica, porque quebrou ou precisa fazer alguma manutenção, ou porque, né, de repente o operador tem que parar para almoçar, tem, né, outras coisas envolvidas ali. E então, quando a gente vai para esse lado de equipamentos autônomos, a gente já descarta tudo isso e a gente já aumenta a eficiência operacional por si só. Então, acho que esse é o principal ganho envolvido aqui. Porém, né, são equipamentos com um custo muito elevado ainda, perto da realidade que a gente tem né, no sistema agrícola como um todo. Então, não vão ser todas as atividades que permitem, né, ter aquisição de um equipamento como esse. Não vão ser também equipamentos apropriados para qualquer realidade, né, de se trabalhar ali. E o que a gente mais vai ver, né, como exemplo aqui que eu trago, tecnologias como GPS e outros tipos, né, de tecnologias embarcadas também em máquinas, e aí sim operadas por ser humano, que a gente tem na maior parte aqui do nosso cenário. E aqui, né, a gente já tem um ganho já bem relevante, né? Só da gente ter GPS aqui dentro dos equipamentos, só da gente já ter um monitoramento um pouco melhor das operações, a gente já tem um ganho aqui. Por exemplo, nessa atividade de colheita mecanizada de cana, a gente consegue listar aqui alguns deles, como por exemplo, tanto a colhedora quanto o transbordo, que é esse equipamento com o trator e o caixote ali, eles vão pisotear menos na rua de cana. Com isso a gente pode ganhar ou, né, reduzir a perda na brotação do canavial que vai vir no ano seguinte, porque não vai ter uma máquina ali pisando todo o tempo, então a gente vai ter um tráfego controlado. Esse é um dos benefícios já. E a gente tem também para o operador daquela máquina ali um ganho em fazer, na verdade, em deixar de fazer coisas muito básicas, como por exemplo alinhar a máquina no centro da rua. Então, isso por si só o GPS já vai fazer, e ele vai se preocupar com outras coisas. Então, ele vai se preocupar se a cana que ele está jogando ali no caixote para depois ir para a usina, para ser processada, ela está com menos perda possível, ela está com menos teor de impurezas, como palhada, terra, e que acaba vindo também junto com a colheita. Então, eu diria que no fritar de toda a situação aqui, né, para a gente concluir, seria o ganho principal na eficiência operacional e nos benefícios qualitativos que a operação começa a ter, para poder prestar atenção em coisas que até então não eram permitidos.
E é bem legal que parece às vezes detalhes, né? Mas, por exemplo, essa parte que você comentou de não passar novamente, né? Em cima da cana e tudo mais, várias e várias vezes, é bem diferente, bem interessante. Eu não tinha pensado, na verdade, por esse lado. A gente pensa em GPS, a gente só pensa em localização, né? Alguma coisa relacionada a isso. Sim. Mas é também pela questão da qualidade mesmo e a longo prazo, né? Da produtividade também daquela terra, né? Exato. Espaço. Exato. E aí, como a cultura da cana, né? O principal foco, além de produtividade, é que esse canavial se perpetue por mais anos possíveis, né? Influencia diretamente para contribuir para uma maior longevidade e a gente ter várias colheitas ali subsequentes na mesma área. Essa parte de inovação fazendo a diferença, né? Sim. Como que vocês trabalham a padronização e automatização das informações para desburocratizar o acesso e garantir também que a tomada de decisão ela seja rápida? Tá. Bom, dentro da empresa a gente tem algumas iniciativas, algumas não, né? Várias iniciativas em que a gente busca realmente pela padronização de processos ou de atividades para a gente poder primeiro, né, garantir que todo mundo faça de forma igual e segundo, garantir que a qualidade da informação esteja como a gente quer no final da jornada de coleta, né? Eu diria assim que o primeiro ponto mais importante é a gente garantir que que o processo seja cumprido como a gente gostaria ou como a gente realmente desenhou para que ele percorresse. Então, para isso, o que a gente costuma fazer, né? Quando a gente entra com um procedimento novo, aí a gente tem a questão do aculturamento, né, das pessoas a incorporar, né, essa nova forma de trabalho. Pensa num cara lá na lavoura, né, que ele nunca capturou as informações e ele tem que começar a fazer esse algo novo, a preencher uma planilha, né, a capturar determinadas informações para transmitir no final do dia. Isso é um processo novo para ele, é uma novidade, ele não está acostumado com isso. Então a gente tem que fazer essa habituação, e aí uma forma eficiente de fazer isso é colocando indicadores. Então, né, a gente colocar KPIs envolvidos ali para a gente realmente garantir, primeiro, que você tem a meta de sei lá, coletar 10 dados para mim até o final da sua jornada de trabalho. Então eu consegui monitorar que você realmente chegou no final e coletou os 10 e me entregou o que eu queria. E depois o como, né? Então, como você fez isso? Foi da forma correta ou não? E se você trouxe o dado que eu queria da melhor forma possível, com qualidade, além da quantidade, né? E ao longo do processo a gente ter condições de monitorar isso, né? Então, colocando esses indicadores para rodar e, ao mesmo tempo, atrelando, né, essa questão dos indicadores num tipo de benefício em que a pessoa, no final, ali vai enxergar. Então, né, exemplo, a gente faz testes de produtos a campo, comparando um produto com o outro para ver qual sobressai, qual é melhor. E aí, uma forma de fazer isso é colocar depois o resultado para você, que coletou para mim, né, trouxe a informação e falar, ó, determinado produto performou melhor e você consegue usar esse resultado para agregar numa venda, por exemplo. Sim. Então, aí a pessoa consegue conectar o trabalho que ela teve para trazer a informação para dentro de casa e ver o resultado disso e que isso proporcionou para ela, o valor, né, que isso agregou ali na ponta. E depois, né, a gente trabalhar numa visualização para, né, tornar
a informação mais disponível, como numa forma de BI ali, um dashboard. Então, a gente realmente automatizar o processo, conectando, né, a coleta por meio de uma plataforma digital, ou o que quer que seja, alimentando diretamente um relatório, né, dinâmico, para que qualquer pessoa que faça parte desse ciclo vá ali e consiga enxergar a informação que ela ou outras coletaram, e isso de repente pode influenciar para uma tomada de decisão de forma mais estratégica. E facilita também, né, ter essas informações de forma separada realmente para essas decisões, e todo mundo poder ter essas informações ali quando necessárias. Né? Sim, não só, acho que assim, não só a área específica, né, que é originadora e talvez a consumidora final dessa informação, mas também outras áreas subjacentes ali, adjacentes, na verdade, né, da empresa, em que podem fazer uso dessa informação que vai ficar ali disponível. Muito interessante. E assim, Aislan, qual é o desafio de gestão, né, ao decidir entre desenvolver uma solução internamente ou contratar também desenvolvedores externos? É um dilema. Eu vejo dois pontos aqui, né? Quando a gente vai para o lado de trabalhar de forma externa ali, então, né, eu tenho uma plataforma, eu tenho qualquer tipo de tecnologia para ser desenvolvida, e eu vou para contratar uma equipe ou uma pessoa externa para poder fazer isso acontecer, para desenvolver isso para mim. Acho que o primeiro ponto ali a ser analisado é a questão da confidencialidade dos dados. Então, né, primeiro, né, você avaliar se você está disposto a conceder, né, acesso a isso, mesmo que haja contrato, cláusulas, né, que a pessoa não pode utilizar aquilo para outros fins. Por mais que hoje também existam ferramentas que garantem uma certa segurança, né, em relação a isso, sei lá, armazena tudo na nuvem, a pessoa consome ali a informação armazenada na nuvem sem baixar, né, para um dispositivo, um computador ou qualquer que seja. Mas é um ponto a ser considerado. E o lado bom é que talvez a entrega, né, do que você deseja seja mais alinhada com o que foi proposto, né? Porque você sendo minha cliente, entregando o que eu preciso dentro do tempo que eu preciso, você vai estar ganhando também, e você vai estar abrindo oportunidade para fazer um novo trabalho, né? E então, para continuar com o trabalho comigo ali, enfim. No passo que, quando a gente internaliza isso, essa situação da confidencialidade dos dados fica ok. Então, estamos dentro de casa, estamos cobertos, né, por questão de segurança, mas do ponto de vista de entrega, a gente já começa a entrar num cenário um pouco mais conflitante, assim, porque a área que vai fazer o desenvolvimento não é a mesma que vai receber o produto desenvolvido. Sim. Então a gente já vai ter um distanciamento entre as duas, com gestão diferente, pessoas diferentes, com conhecimentos diferentes. Então a gente abre uma lacuna enorme aqui, né, que vão ter vários desafios envolvidos. Mas, para fechar, né, eu diria que os principais pontos são esses. Então, confidencialidade das informações ou dos dados para a tomada de decisão entre interno e externo. E acho que o principal fator é investimento, né? Então, se a gente já tem dentro de casa uma equipe que pode atender, né, minimamente para o que a gente precisa,
por que não fazer dentro, né? Ao invés de contratar uma mão de obra externa e correr algum risco no futuro. Então, acho que são esses os principais decisores dessa situação. Realmente, eu acho que quando é uma coisa mais realmente específica, quando não tem também equipe, talvez, para aquilo que vocês têm a necessidade, né? Porque aí assim, eu preciso de uma demanda pontual, né, para ser desenvolvida, em que eu não preciso compartilhar meu histórico, minha base de dados com ninguém e tal. Aí eu vou lá, faço o contrato externo, ele faz, me entrega e pronto. Sim. Que eu acho que é o que vocês mais conseguem fazer, né? É o que mais sim, é o mais simples de conduzir também em termos de gestão da coisa. Bem interessante. E a gente também ouviu aqui você citar que a tecnologia, ela tem, né, que ser eficiente para ser bem adotada. Uhum. E quais são os maiores desafios também hoje na digitalização do campo? Eu diria que, assim, a questão de conectividade envolvida, né? A gente tem ainda uma grande dificuldade de acesso à internet em pelo menos hoje, né? Assim, a gente tem 81% das propriedades com algum tipo de acesso, falando em nível macro Brasil. Só que quando a gente vai para alguns níveis categóricos, como por exemplo a cultura do café, que a gente tem região de produção de café um pouco com relevo totalmente acidentado, né? Ali no sul de Minas, no Cerrado, no Cerrado não, na zona das matas ali, Espírito Santo, em que só o relevo por si só já faz com que o acesso na chegada de algum sinal, por exemplo, já seja limitado. E aí a gente derruba esse número de 81% para 69%. Então a gente perde praticamente 10, 11% ali de acessibilidade nas fazendas. Então esse acho que seria o principal fator, né, para que a gente avance para algo um pouco mais consolidado em nível geral. E aí a gente tem um outro lado, né, que é o de aceitação realmente da nova tecnologia para dentro da empresa. Na maioria das vezes, né, a gente adota uma determinada tecnologia meio que de cima para baixo, então a alta liderança, né, toma a decisão ali de que algo vai ser mudado ou, né, vai ser trazido um parceiro, um fornecedor que vai entrar com essa tecnologia ali dentro e a coisa pode acabar perdendo um pouco de velocidade na medida que a gente caminha para níveis hierárquicos mais baixos. Então, né, da alta liderança para a gestão e para a operação, a gente tem um distanciamento ali. E então, se os líderes que estão mais envolvidos com a operação, que é quem faz a coisa acontecer, não tiver realmente convencido de que a tecnologia funciona e comprometido, né, disciplinado, eles não vão conseguir transmitir isso para a base e às vezes a coisa vai morrer no meio do caminho. E acho que o principal ponto é a gente pensar que uma tecnologia, uma iniciativa, né, ou a digitalização por si só também, ela deve acontecer para suprir uma deficiência, para resolver um problema, para resolver uma dor que esteja acontecendo ali. Não porque o diretor da empresa achou bonito né, determinada tecnologia e quer empregar a coisa para dentro da empresa para que todo mundo use. Então, acho que esses três são os principais pontos aí a ser considerados.
Muito legal. E você acredita que o desenvolvimento também sobre os resultados que a tecnologia pode trazer ainda é o maior inimigo da modernização no campo? Talvez sim. Eu consideraria hoje um dos aliados para que a tecnologia seja implementada da forma certa. Porque a partir do momento que a gente questiona o funcionamento de determinada iniciativa, projeto ou tecnologia, né, dentro de um cenário, sei lá, o cenário da minha empresa, o cenário da minha fazenda, o cenário que eu estou envolvido ali, e a gente vê isso, né, realmente acontecendo na prática, onde os produtores são mais questionadores. Quando a gente vai apresentar algo novo, quando a gente vai levar alguma coisa para ser implementada. Então, acho que eles estão bem mais munidos de informação, né, com toda essa questão de acessibilidade envolvida, e acabam questionando muitos pontos em relação ao que dá certo e ao que não dá certo. E isso, do outro lado, né, da moeda aqui, no ponto de vista de quem está provendo a tecnologia, eu vejo como um fator satisfatório também, porque quando a gente vai levar isso para o campo, a gente pode se preparar melhor e ter um período talvez maior, né, e com mais qualidade de validação do que realmente vai funcionar para o propósito que a tecnologia foi desenvolvida a cumprir, ou o problema, né, que ela visa solucionar. Então, eu acho que o modus operandi, né, vamos dizer assim, que a gente se encontra hoje, de certa forma desestimula o desenvolvimento, não o desenvolvimento, mas a aplicabilidade, né, mas mais prezando pelo lado um pouco mais conservador do que exatamente dar certo ou não, sabe? Sim, questão do tempo também, né, para poder fazer. Sim, para poder ter esse processo de validação, né? E o próprio produtor, por sua vez, entender e ter o seu tempo dentro da atividade que ele exerce ou dentro do cenário dele ali, da realidade dele, o que realmente faz sentido ou não e o que realmente vai entregar resultado, né? No fim das contas. E muitas vezes, né, as áreas diferentes da empresa, ela tem objetivos também diferentes. O que você acha que gera as falhas, né, na comunicação? E você poderia também nos dizer um pouquinho, né, do como o administrador ele pode talvez atuar nessa linha de expectativas entre a equipe tecnológica, né, que seria a agrônica, e também a equipe de tecnologia em questão de gestão? Sim, vamos lá. Bom, comunicação acho que é o ponto área, né? crucial, né? Para qualquer área, para qualquer empresa. É igual fala, né? Só não muda de nome, mas muda de endereço. Mas acontece em todos os lugares. Então acho que primeiro, né? A gente traçar quem vai conversar com quem de cada área. Então a gente ter isso muito bem definido. Na maioria das vezes, né, a gente vê gestores em cada ponta conversando entre si e equipes, né, abaixo ali, de certa forma não muito organizada, tentando fazer as coisas acontecerem. Ora, um conversando com uma pessoa que não é a pessoa certa, né, da área que ele precisa para desenvolver o trabalho. Então, acho que essa questão, né, de combinar bem o jogo, de quem são os responsáveis pelas atividades dentro de cada setor envolvido. Então, tecnologia, quem que é o responsável que vai ficar para
desenvolver o layout da plataforma, quem que é o cara da programação, enfim. E do outro lado, né, a pessoa que vai conversar com essas outras pessoas para passar o feedback, para poder realmente mostrar ali tudo que está acontecendo e tudo que eles querem que seja desenvolvido. Então, comunicação é o ponto crucial. E aí, como fazer, né, a segunda parte da pergunta vem, né, como fazer melhor essa ponte, né, principalmente ali na figura de um administrador ou do papel do gestor. Acho que o que funciona muito bem e que eu tenho como experiência é uma forma de intercâmbio entre as áreas. Então, pega o cara lá da tecnologia, pega o cara lá que fica no escritório o dia todo, faz parte do trabalho dele, né? Ficar no escritório, enfim, ali naquele ambiente, mas pega ele e traz para o campo para ele entender a realidade, para ele entender o que se passa, para ele entender as dificuldades, porque na hora de uma conversa, né, para eu falar o que eu preciso, as coisas ficam mais orgânicas e ficam interligadas, né? E ficam mais fáceis de entender. Porque o campo é muito mais dinâmico e sempre vai ser do que a gente tentar moldar alguma tecnologia que funcione semelhante dentro de um dispositivo, por exemplo, dentro de uma solução digital. Então a gente vai ter sempre esse contraste. A gente vai ter sempre esse contraste de acontecimentos, né? E da mesma forma o contrário. Vou lá, né, pegar um período ali, participar um pouco da jornada do cara da tecnologia para ver quais são as dificuldades, ver que não é tão simples quanto parecem as coisas, ou quanto a gente pensa que é só criar uma formulinha ali, apertar um botão e tudo já se resolve. Que as coisas realmente são trabalhosas para fazer no mundo, né, da programação, da tecnologia, e eu acho que como experiência funciona bem, sabe? Troca, né? Dá bem certo para que todo mundo se entenda melhor no final. É uma forma interessante, né, de ter realmente essa parte interligada e que a pessoa compreenda o lado do outro. Que, querendo ou não, é uma equipe ali, cada um na sua área, cada um na sua especialidade, mas que um depende ali também do outro para a empresa, né, para o negócio, de certa forma, se desenvolver. Sim, E não precisa, né, de, por exemplo, o cara da área agronômica, da área técnica, ir lá fazer um curso de programação para poder saber o que o cara faz. Longe disso, né, não tem essa necessidade. É muito mais conhecer os desafios do outro para poder ter esse entendimento, né, de entregas, o que dá para fazer, o que não dá, o que é possível, o que não é possível, e as coisas fluírem da melhor forma. É isso. E como que você vê também o futuro da mão de obra no campo com a chegada massiva da automação? Eu não vejo assim a automação em si chegando de uma forma tão drástica, vamos dizer assim, né? Do ponto de sei lá, vamos acabar com todas as pessoas que trabalham no campo e substituir totalmente a mão de obra por máquinas. Eu acho que a gente está longe de acontecer, até por conta, né, da necessidade de muito investimento envolvido, muito dinheiro, muito acompanhamento, muito monitoramento, conectividade, né, como eu já trouxe. Então a gente tem vários fatores que vão somando para a gente conseguir que isso funcione efetivamente. Mas eu vejo
a mão de obra, de uma forma geral, até que bem capacitada no sentido de operar bem os equipamentos e lidar melhor com a tecnologia que está vindo, né? A gente tem a geração nova aí, né, que já nasceu no ambiente digital, então tudo isso contribui para que as pessoas, né, ali na propriedade ou no escritório da fazenda, qualquer ambiente que seja, pegue melhor, né, o funcionamento disso, entenda mais rápido para poder implementar e fazer realmente as coisas acontecerem. E do ponto de vista de capacitação, eu vejo que as empresas agrícolas fazem isso de uma forma bem, e isso melhorou bastante nos últimos anos, né? Lógico, né? A gente teve uma pressão com a chegada de novas tecnologias e que fez com que as empresas agrícolas, fazendas em si, buscassem essa capacitação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma troca muito equilibrada, eu diria, entre quem fornece o equipamento de fazer essa capacitação e as empresas, por sua vez, criar isso e enraizar isso dentro de casa, né? Então, por exemplo, na usina que eu trabalhei há algum tempo atrás, tinha lá a equipe de treinamento para poder capacitar os operadores para realmente fazerem o bom uso ali da tecnologia embarcada nos equipamentos. Então, isso eu vejo que tem crescido, e a gente tem instituições também, né, que contribuem com isso, como instituições alternativas para capacitação fora das empresas agrícolas, caso a gente não tenha como, né, buscar isso internamente hoje. Bom, é isso, né? Que realmente vocês têm essa expansão e vocês conseguem estar atualizados sem ser só de forma interna, mas também, se precisarem, de forma externa. Sim. Em várias áreas, acredito, né? Em vários setores. E para os nossos ouvintes aqui, de administradores, né, que estão estudando administração ou que já são administradores, você mencionou que há uma alta demanda também, de certa forma, na parte do agronegócio, de tecnologia, né, ao mesmo tempo. Como que esse profissional ele pode se preparar, né, para estar interdisciplinado, né, e eficiente nos projetos relacionados? Eu acho que o principal, né, ponto é a gente aprender dentro de casa, né, com a experiência ali compartilhada, como eu trouxe, né, o intercâmbio entre as áreas. Eu acho que isso contribui talvez mais até do que qualquer curso externo que a pessoa possa buscar, e a experiência, né, que as pessoas têm em cada área conseguem suprir bem essa necessidade que, de repente, a outra área esteja precisando entender, precisando, né, melhorar a conexão ali para a coisa fluir melhor. Então, enxergar um pouco isso, né, dentro das empresas em que essas pessoas estão, ou que, né, vão estar inseridas no mercado depois de que se formarem. Então, já entrar, né, um pouco com essa mentalidade, né, vou entender como funciona cada área da empresa ali, não no seu máximo detalhe, mas pelo menos, né, conhecer o principal sobre as áreas em que eu realmente vou ter uma rotina maior de contato, né, e que vai influenciar na entrega dos meus resultados. E aliado a isso, acho que
acho que a experiência, né, para quem ainda está na graduação ou para quem ainda vai se formar, buscar por experiências externas à faculdade, principalmente, né? Então, sair para estágio, ir para empresas que, né, estão forte no setor de inovação e tecnologia, porque aí você já começa a ter um entendimento melhor sobre o mundo real, né? Vamos dizer assim. Ficar em campo, né? E tá menos... na verdade, tá mais exposto, né, ao que realmente está acontecendo para que chegue com uma bagagem maior, mais robusta lá no mercado de trabalho quando eles estiverem inseridos. E além dessa dica, você tem algum livro, algum filme, alguma pessoa que você gosta de acompanhar para indicar pra gente? Ou que, né, talvez te ajudou, né, em alguma fase que você passava, talvez na parte de profissão? Uhum. Às vezes até um podcast também relacionado. Eu tive uma experiência, né, na área de gestão, no começo da minha jornada de trabalho, da minha experiência, né, profissional, na verdade, e que tinha muito foco ali em rotina, né, em processo, em trabalhar com planejamento. Então eu acho que eu não tenho assim, né, de cabeça algum autor ou alguma pessoa para indicar aqui, mas eu vejo que essa questão, né, de buscar melhor planejamento, de buscar um melhor desempenho na gestão do tempo, vai fazer com que as pessoas cheguem mais capacitadas ali, né, ou com uma mentalidade melhor, uma mentalidade diferente na hora de desempenhar realmente as atividades. Então, acho que essa seria mais uma dica, assim, para poder complementar tudo que já foi falado. Dica de ouro aí pra gente também guardar. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Alô, um podcast feito pelos alunos de graduação e pós-graduação em administração da Unesp de Jaboticabal. Queria agradecer o Aslan por topar participar desse episódio com a gente, trazer um pouquinho mais de conhecimento, né? Tanto conhecimento que ele compartilhou aqui sobre um pouco do futuro do agro. Uhum. Então, eu queria abrir a fala final para você, mas gratidão aqui do podcast por aceitar, né, participar desse episódio com a gente. Pô, eu que agradeço. Acho que, como mensagem final, né, principalmente, né, para o nosso público aqui, né, de administração, ciências agrárias, é que a gente tem um vasto mundo, né, de inovação e tecnologia, de possibilidades para ser buscado aí no mercado, basicamente, né, em todos os setores, em todas as áreas, quer não seja no agro, quer seja a inovação e tecnologia acaba fazendo parte, né, de algum braço da empresa, né, de algum setor específico. Então, acho que isso é o que realmente veio para ficar, né, como se diz, não é um caminho sem volta. Então, independente para qualquer área em que você for, né, acho que fica a grande oportunidade de envolver a inovação e a tecnologia no ambiente de trabalho, de incorporar isso. Então, para quem gosta, né, ou para quem não gosta, talvez repense e queira, né, começar a gostar, porque isso vai acabar fazendo parte, né, do futuro e da rotina ali. E assim, né, as oportunidades são
imensas em todas as áreas, e acho que independentemente qual caminho, né, a pessoa decide ir, ficam boas oportunidades de trabalho e busca por conhecimento que está muito mais acessível hoje, né, em todos os tipos, né, de formas de adquirir o conhecimento que a gente pensar, livros, plataformas, enfim. Então, acho que a gente tem um pouco mais fácil, eu diria, para poder contribuir para um sucesso profissional nessa área, se caso, né, for esse o direcionamento ali do pessoal que esteja se formando. Obrigada novamente, Aislan, pelas dicas, né, por todo o conhecimento aqui compartilhado com a gente. Aproveitando, pessoal, nos sigam nas redes sociais. A gente tem o Instagram, TikTok, a gente posta frequentemente lá para vocês. E também o episódio, ele sai no YouTube e no Spotify. Então, até o próximo cafezinho.